Bom dia a todos. Então nós vamos dar uma continuidade ao nosso passeio pela história diplomática brasileira. Nós hoje vamos falar sobre o capítulo 18, trabalhando a doutrina de Monroe e as intervenções, suas origens. Bom, a doutrina Monroe, na opinião de Grant Stewart, ele parece ter mais para o cidadão americano a mesma importância que a declaração de independência dos Estados Unidos da América, quando, aliás, ali houve que a sua significação da independência dos Estados Unidos seja um tanto imprecisa, né? Porque alguns falam, né, que durante o período que os Estados Unidos eles declararam independência, inclusive tema de algumas questões relativas à importância que tinha no mundo a nação norte-americana, mas naquele momento a Inglaterra era o império dominante, né? O império maior na época. E especialmente quando o Brasil se torna república, para o reconhecimento quando sai para ser reconhecida pelas nações, o ideal para o Brasil era ser reconhecido pela Inglaterra, em primeira instância. Bom, em poucas palavras, pode-se dizer que a famosa doutrina significa que cabe aos Estados Unidos se interessar mais especificamente, ou mais especialmente, pelo continente americano. Era a doutrina Monroe. E não ver com indiferença o interesse em outros países, tanto da Europa, especialmente, e manifestar por aquele continente um apreço especial. Então o conceito é tão difícil de se definir que com mais de meio século, ou melhor dizendo, mais de um século, o conceito a existência desse conceito nunca foi analisado de modo idêntico por dois estadistas americanos, embora todos eles se enchem na obrigação de dar sua interpretação. A doutrina Monroe nos dá a impressão de um instrumento de música, né, cujas cordas desprendem, né, áreas diferentes, né, segundo a inspiração de quem as tange. Se foi assim um princípio de um entendimento dos Estados Unidos com a Europa, é preciso notar que a Europa levou um século a reconhecer a sua validez. Lord Salisbury havia considerado a doutrina como, abre aspas, inaceitável num código internacional, fecha aspas. Bismarck, o grande Bismarck, ele, abre aspas, falava impertinência internacional, fecha aspas. Bulo de política conjuntural. Em Versalhes, em Paris, entretanto, foi aceita como um entendimento regional em nada contrário aos compromissos das nações signatárias do Pacto, né, da Liga das Nações. Bom, quanto à sua aceitação pelas repúblicas da América Latina, encontra-se mais variadas opiniões a seu respeito. Alguns julgam que foi de grande auxílio aos estados, aos nossos estados em formação, né, ainda fracos para se defender contra tentativas europeias de recolonização, uma vez que o jurista chileno Alejandro Álvarez chegou a julgá-la mais útil do que o artigo 10 da Liga das Nações. Então, pelo fato de poder contar com forças armadas para fazê-la respeitar, os adversários da doutrina Monroe, assim, são talvez mais numerosos. E ali, Eduardo Prado, na sua Ilusão Americana, né, atribui a ingenuidade sul-americana à crença de ser ela mesma um compromisso formal. Eu não sei se queremos agradecer a Schneider que está nos assistindo. A gente não consegue saber se o som está bom. Eu queria só que vocês dessem uma sinalização para mim aí, por favor. Se o áudio está... Se o áudio está bom. Mas acho que tá. Ninguém reclamaram até agora. Bom, então, como nós estamos falando, aquela aliança, né, em definitivo, diz
que na verdade era um pote de ferro em relação a um pote de barro. E o argentino Moreno Quintana escrevia a doutrina é perigosa porque é imperialismo norte-americano, disfarçado em princípio de direito internacional, citado por Grant Stuart, um grande historiador. É incontestável que o governo imperial interpretou a mensagem de Monroe como uma afirmação das tendências que revelava Dom Pedro I, e por isso foram dadas instruções a Silvestre Rebelo no sentido de sondar o governo de Washington a respeito de uma aliança ofensiva e defensiva entre o Império e a República Americana. Bom, resta então saber se para uns foi uma salvação e para outros uma ameaça. Tem sido apenas uma norma de defesa dos interesses norte-americanos ou um princípio político, né, ditado pela situação do momento. Efetivamente, o que a gente pode dizer é que a circunstância em que elaborava as mensagens de 2 de dezembro de 1823 explicam a sua oportunidade. A invasão da Espanha pelos franceses havia praticamente deixado suas colônias a seus próprios recursos e iniciativas. A restauração dos Bourbons foi para a América uma ameaça, né? Os Estados Unidos haviam até então conservado a neutralidade, apesar da forte corrente que queria reconhecer as colônias como beligerantes ou mesmo independentes. O governo de Monroe hesitava ainda em 1822, mas as vitórias de San Martín e de Bolívar, os grandes líderes, né, deram certa segurança. Na Europa, por outro lado, o Congresso de Verona marcava a ruptura moral, pelo menos da Quíntupla Aliança, com o afastamento da Grã-Bretanha, interessada na política de não intervenção. A Inglaterra, do ministro Canning e de Wellington, ele temia uma recolonização dos territórios da América, né? Já que a maioria daquelas colônias estavam já assim, se comprometendo com a sua própria independência e interesses, né, de comércio, de navegação e de capitais e de iniciativas econômicas próprias. Já para ela, as questões americanas tinham tomado mais importância do que as questões europeias. Então impunha-se uma troca de vistas, né, entre duas potências cujos interesses seguiam linhas paralelas. Por um lado, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, ou por um lado a Grã-Bretanha e por outro os Estados Unidos. Os primeiros contatos se deram em Londres, onde Ricardo Rush representava os Estados Unidos. Iam colaborar numa monarquia tradicional e uma república. Esta colaboração não se deu nos moldes previstos, né? Bom, durante os anos, Henry Clay havia se batido no Congresso pelo reconhecimento das repúblicas espanholas da América. Finalmente, em 1822, prontificou-se a reconhecê-los o presidente Monroe solicitando verbas para a nomeação de representantes americanos nas referidas repúblicas, já que estavam sendo criadas, né? A 12 de dezembro era reconhecida a independência do México, seguiu-se a independência do Chile e mais tarde a do Brasil, em 16 de maio de 1824. Então ele solicitou verbas nesse sentido, o próprio Monroe, para esses representantes estarem nessas novas repúblicas. Bom, então tornava-se, porém, urgente definir a atitude dos Estados Unidos diante das novas das novas decisões da Santa Aliança. Em França, por exemplo, sonhava Chateaubriand uma recolonização sob forma de reinos autônomos, governados por príncipes bourbons. Desde março de 1823 estava o príncipe de Polignac negociando em Londres com Canning, né? Esse estadista ele comunicava então ao diplomata francês que o reconhecimento pela Inglaterra ela assim dependia apenas de circunstâncias externas, né, de progressos assim internos. Então seria mais do que conquistas ou cessões de terra na América, mas não seriam admissíveis, né? E vitoriosa na Espanha, a intervenção francesa contava talvez se indenizar na América. A partir do momento que você tem Portugal com medo de Napoleão Bonaparte e a Espanha caindo,
você percebe que as repúblicas americanas estavam também com receio dessa dominação que poderia vir. Então, 6 meses mais tarde, em outra conferência a respeito das repúblicas americanas, Kennedy ele ameaçou Ponhac de reconhecê-las imediatamente se contra elas fosse empregada a força. E Ponhac tinha por instruções de evitar qualquer resposta. Isso está citado por Hélio Lobo, no livro francês de Pétain, Henri Pétain, Les États Unis et la Doctrine de Monroe. Na realidade, durante esse ano de 1823, Rush estava seguidamente atentando a atuação de Kennedy. As propostas britânicas a respeito de uma declaração que viesse enfrentar os projetos mais ou menos claros da Santa Aliança e eram por eles recebidas com desconfiança. Então julgava que preliminarmente era indispensável o reconhecimento das independências das nações latinas da América pela Grã-Bretanha e a Kennedy se esquivava, receando indispor a Espanha. Bom, a 16 de agosto, do próprio 1824, em conferência com Rush, expôs Kennedy o seu ponto de vista, que era o embrião da doutrina de Monroe. Deixa eu beber um pouco d'água. Então, em Washington, o presidente Monroe e Quincy Adams, seu secretário de Estado, eles esperavam com certa impaciência. Tanto mais urgente era o caso onde havia surgido a ameaça russa, né? Um case de 1821 reivindicava exclusivamente de navegação na costa do Alasca até o paralelo 51, né, de grau de latitude. A resposta ao barão de Turril, ele representante do czar russo, havia sido dada contestando o direito da Rússia de estender na América domínios europeus e provendo-lhe futuras complicações. Era, pois, um outro embrião de doutrina em preparação. Bom, em Londres, notou Rush que, por sua vez, Kennedy estava se tornando pouco comunicativo a respeito da questão que se propunha resolver com os Estados Unidos, por meio de uma declaração conjunta. O governo americano, durante este tempo, discutia com os próceres da política sobre a atitude a assumir na próxima mensagem. A política tradicional já encontrava sua orientação na mensagem de despedida de Washington, de 1797. Ao redor de Monroe, nós vamos ter... Ao redor de Monroe se achavam homens como Henry Clay, Caillou e antigos presidentes como o Thomas Jefferson e Madison. Não eram partidários de uma declaração americana e britânica feita de comum acordo. John Quincy Adams, que era, mais uma vez, repito, secretário de Estado, se opunha a semelhante cooperação diplomática, mostrava a Adams que o objetivo de Kennedy era levar os Estados Unidos a se comprometer a também não procurar estender o seu domínio sobre terra da América Latina. Claro, o Reino Unido, a Grã-Bretanha tinha interesses, principalmente no vice-reino do Prata, né? Então, a própria redação da mensagem foi laboriosa, pesadas as expressões, omitindo certos conceitos de republicanismo tido por ofensivo, certas alusões a acontecimentos europeus, reforçado por termos. Enfim, na véspera, estava terminado o trabalho mais de Adams do que do próprio chefe de Estado. Na famosa mensagem do dia 2 de dezembro, Monroe, depois de se referir às amistosas negociações muito diferentes do que havia sido antecipado, daí se refere ao interesse de que os cidadãos norte-americanos têm pelo menos irmãos, que alude à profunda diferença que separa o sistema americano do sistema de potências aliadas, né, que era o que tínhamos no momento. E aí você tem os Estados Unidos considerando perigoso estender a qualquer território do continente, né? Esse conceito representava uma pequena preocupação da hora, pois é repetido em outro trecho da mensagem. O mesmo
aliás, se dá com com as referências à recolonização nas seguintes frases de mensagem, abre aspas, os continentes americanos, em virtude da livre e independente condição que assumiram e mantêm, se acham de hora avante, não considerados como sujeitos na ulterior colonização por nenhuma potência europeia. Não temos interferido, nem jamais interferiremos nas colônias ou nas dependências existentes de qualquer delas, potência europeia. Mas no que diz respeito aos governos que se tornaram independentes e assim se mantêm e cuja independência depois de sérias considerações e por princípios justos, nós reconhecemos, não poderíamos ver qualquer interposição para oprimi-los ou governar os seus destinos de potência europeia, senão como manifestações de disposição pouco amistosas para com os Estados Unidos da América. Bom, a política exterior dos Estados Unidos, nesse momento aqui, ela se acha definida na mensagem pelo seguinte trecho. Nossa política em relação à Europa, cedo adotada, quando guerras prolongadas agitavam ainda aquela parte do globo, conserva-se, todavia, idêntica, isto é, de não interferir nos negócios de qualquer das potências, de considerar governo de fato como governo legítimo para nós, e cultivar amistosas relações com ele, e de manter estas relações por meio de uma política franca, firme, admitindo em todos os casos as pretensões justas de qualquer potência, submetendo, porém, as ofensas de nenhum. Então, mais no que se refere aqui, mais uma vez, as pretensões dos Estados Unidos não era admitir o caso, evidentemente, de influenciar o sistema político ou qualquer porção desses continentes do sistema político de pequenos países que estavam surgindo. Aqui nós vemos que os nossos irmãos do Sul, eles estavam muitas vezes entregues a si mesmos, né? E podem concordar ou não, a gente concebe que os Estados Unidos já aqui queria dizer que não queriam interferência com qualquer indiferença, mas eles queriam sim manter uma aproximação para assim manter o status quo da nova nação, nova potência na América. Conhecida a mensagem na Europa, as chancelarias se indignaram na Bolsa de Londres, subiram os títulos americanos, baixaram os espanhóis. A palavra chancelaria significa o fato de você ter em cada país um Ministério de Negócios Estrangeiros. Então, a chancelaria era, na verdade, a sede física, né, da representação da política exterior daquele estado, de qualquer país. E conhecida, assim, inclusive, pelos espanhóis, Koenig, ele intimamente estava contrariado, pois e ele julgava secretos os seus planos e externou-se, entretanto, né, satisfeito, e insistiu na sua forma. Ele dizia, abre aspas, o próprio Koenig, criei um mundo novo para estabelecer o equilíbrio do velho. O parlamento britânico louvou a iniciativa americana. O mesmo se deu na América Latina e no Brasil. Carvalho Melo, não é José Murilo de Carvalho, mandava Silvestre Rebelo propor uma aliança a Washington. Bom, Silvestre Rebelo, por certo, na época era o nosso representante dos assuntos estrangeiros nos Estados Unidos. A interpretação da doutrina Monroe tem dois princípios. O da não intervenção em questões europeias e a do não restabelecimento de colônias europeias na América. Se a doutrina americana, formulada por um presidente como Monroe, tivesse ficado restrita a esses dois conceitos fundamentais, talvez hoje essa política seria muito mais aceita, mais entendível, assim, aceita até por base da verdadeira política pan-americana, mas a doutrina emitida por Monroe era apenas uma tentativa de enfrentar a situação com uma política cujo objetivo era a segurança dos Estados Unidos, né? Ou seja, eles não queriam que Napoleão Bonaparte pudesse atravessar o Atlântico e começar a reconquistar as colônias ali perdidas pela Espanha. Então contradizia dois princípios de direito internacional geralmente adotados, aceitos na época.
Primeiro, o direito de intervenção e o direito de tomar possessão de território não ocupado. Bom, como nota, existe uma nota que só tem nesses 3 livros de história que eu vou citar. Um é do Carlos Delgado, outro é do Clodoaldo Bueno, da Universidade de Brasília, e o outro é do professor doutor José Sombra Saraiva. De fato, assim, um diplomata e publicista boliviano chamado Gastão Nerval, ele tem um pseudônimo, né, com esse nome, não era muito reconhecido nos documentos. Há 2 doutrinas Monroe: a autêntica, que é a original, na mensagem do próprio presidente dos Estados Unidos de 1823, e a outra dos sucessores de Monroe, que era mal compreendida, mal interpretada, inclusive mal empregada. Então, o seu pessimismo, ela é natural e atribui ali a esta doutrina um atraso que sofreu o pan-americanismo, que havia nascido sob a iniciativa de Bolívar. Bolívar, para quem não sabe, foi o grande líder de libertação daquelas colônias, né, da América Latina. Bolívar, inclusive, deu assim, independência a vários países, como Gran Colômbia, Equador, Peru, Venezuela. Ele e São Martin. Queremos agradecer a Maria Sobral, que está nos acompanhando na live. Muito obrigado pela assistência. Bom dia. Bom, o que nos leva agora a crer que, de fato, ele não foi o primeiro a formular uma verdadeira base de panamericanismo, pois atribuída assim a ideia a Bernardo Monteagudo. Para nossa surpresa, foi ele que a América deveu as primeiras tentativas de realização de uma visão ideal, mas clara, percursora do seu real valor político internacional. O Congresso de Panamá, reunido no Istmo do próprio Panamá em 1826. Engraçado, a palavra istmo é uma palavra geográfica que eu queria que vocês pesquisassem, que atentassem para isso. Existem vários istmos no mundo, nos acidentes geográficos do mundo. O que leva a crer que a doutrina Monroe foi uma declaração política de emergência é que, segundo novas situações, se apresentavam e surgiam oportunidades diferentes, né, que ela precisava de interpretações por parte de estadistas de responsabilidade no momento. Bom, alguns como o Henry Clay, eles ficaram nos limites traçados por Monroe, e esses limites, outros como associavam também o destino de uma nação americana forte. Um deles, o presidente Johnson, felizmente em véspera de deixar o poder, abandonou-se a mais assustadora improvisação, né? Abre aspas. Uma política internacional, ou seja, uma política, primeiro, nacional compreensiva, dizia ele em sua última mensagem, parece sancionar a aquisição e incorporação da nossa União Federal das diferentes comunidades continentais insulares adjacentes. Nós podemos perceber aqui que é compreensivo que ele tenha falado rapidamente sobre essa coisa de pacificamente, né, legalmente, sem violação da justiça nacional, da boa-fé e da honra. Então, visava também em outros trechos de sua mensagem estender a sua esfera de influência às nações civilizadas do mundo. Evoluíram muito com relação à interpretação subsequentes, desde o Big Stick, né, que é do Roosevelt, né, do primeiro Roosevelt, até a boa vizinhança do segundo, passando pela diplomacia do dólar de Taft. Essa abre aspas aí. Essa diplomacia do dólar eu não conhecia, né? É igual, por exemplo, eu estava um dia desses conversando com um amigo de São Paulo, também candidato a diplomata, Hélio, e ele falava, gente, eu um dia fiz uma prova e caiu uma questão sobre linha Maginot. Poxa, eu nunca tinha lido sobre linha Maginot na minha vida. E na verdade a linha Maginot seria os frontes, as linhas que a França na Segunda Guerra Mundial ela tinha contra as nações aliadas, né? Então a linha Maginot era uma linha que ficava justamente numa porção
num território chamado Maginot, na França. Bom, então, voltando às intervenções norte-americanas, poucos anos depois de ter sido enunciada a doutrina de Monroe, recebia Henry Clay uma consulta a respeito de seu alcance. Né? Eram as Províncias Unidas do Prata, que em 1827, olha que eu falei mais cedo um pouco, os Estados Unidos estavam se antecipando, assim, influenciar as repúblicas recém-nascentes do Prata, né, do vice-reino do Prata. Bom, desejavam saber se podiam contar com os Estados Unidos no seu conflito com o Brasil. Possivelmente, aqui se refere à Guerra do Paraguai, que envolveu a Tríplice Aliança, 3 países contra 1. Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. A resposta foi que as guerras entre países da América não envolviam em nada os Estados Unidos, muito menos os ingleses por parte do Brasil. Isso quem afirma é um pesquisador chamado Francisco Doratioto, no seu livro Guerra Maldita. É um livro enorme. Eu não sei se é a editora da Universidade de Brasília também. Ele é doutor em História e ex-membro da banca do CACD. Nós queremos agradecer a Analita Maria pela presença. Um bom dia. Bom, em 1833, o governo britânico havia mandado ocupar as Ilhas Malvinas, ou Falkland, expulsando as autoridades argentinas, que por sua vez tinham de lá afastado os ocupantes franceses de Bougainville, em 1767, e entrando em acordo em 1771 com os ingleses. Na realidade, os primeiros exploradores daquele arquipélago haviam sido os holandeses de Sebade Weert em 1598 até 1601. Buenos Aires, entretanto, reclamava em 1833 ilhas que geograficamente fazem parte da Patagônia, aquele lugar gelado lá, a qual estão ligadas por soleira marítima de 250 milhas. E, sendo tidos por anteriores os títulos britânicos de ocupação, os Estados Unidos reconheceram a possessão da Grã-Bretanha ali naquele arquipélago, sendo então, abre aspas, recolonização, né? Fecha aspas. O caso não infringia as regras da doutrina. Agora, isso foi citado num livro escrito em 1910 por Paul Grossec, Les Illes Malouines. De 1825 até 1840, repetidas notas americanas foram apresentadas a respeito da ilha de Cuba e de Porto Rico, as remanescentes colônias espanholas da América. Com seus súditos revoltados, estava Fernando VII empenhado numa luta interminável quando uma forte esquadra francesa se apresentou em Havana. Clay e Koenig tomaram isoladamente uma atitude idêntica, por intermédio de seus respectivos representantes ali na corte de Paris, dissuadindo o governo francês de qualquer ocupação das ilhas. Em 1840, os Estados Unidos se opunham a uma transferência voluntária dos títulos espanhóis sobre Cuba e Porto Rico, oferecendo o mesmo auxílio material para a manutenção de uma posse da espanhola das ilhas. De fato, preferiram nelas uma metrópole europeia fraca do que outra potência europeia mais forte na vizinhança, no Mar das Antilhas. Eu creio que os Estados Unidos, quando viu que, a princípio, aqui uma observação minha particular, preferia uma Espanha naquela ilha de Cuba, que era tão pequenininha, ainda pouco habitada, do que uma potência como a França, né? Que tinha muito mais poder de envergadura, uma vez que ela já tinha se recuperado de seus embates em solo europeu. A partir de 1845, os intérpretes da doutrina Monroe abandonam a timidez primitiva que os tinha caracterizado e principalmente alargar o seu campo de influência, por ocasião da anexação do Texas, que a política interna dos Estados Unidos havia levado 10 anos a aceitar. O presidente Polk, P-O-L-K, ele apresentou uma mensagem, a primeira variante, afirmando ali uma porção deste continente constituindo Estado independente.
querendo então propor a união com a nossa confederação e que caberia exclusivamente a seu povo e a nós decidir sem interferência estrangeira alguma. O que nós podemos ver é que pouco depois deu-se assim uma anexação, a anexação efetiva do Novo México e da Califórnia. Então, mais uma vez, a gente pode entender que a constituição do território, da porção do território norte-americano, se fez por meio de anexação de vários outros do México. E é natural que, assim, chegada a este ponto, tem a América Latina começado a desconfiar das vantagens oferecidas por essa doutrina, né? Já que em 1848, Polk falava em conceder anexação a Yucatán, perturbado por uma insurreição dos índios. Na verdade, no México, quando os Estados Unidos ocupou uma parte e anexou aqueles territórios mexicanos, muitos índios ainda haviam sobre o território, tendo, porém, os insurgentes também se oferecido à Grã-Bretanha e à Espanha. E o próprio Polk preferiu invocar a doutrina Monroe contra as transferências. Em tempo ainda, o Yucatán retirou seu oferecimento, que vinha resolver mais facilmente o caso. E desde esses primeiros tempos se seguira a descoberta da América. Bom, a gente vai considerar também agora a realização necessária a uma construção de um canal interoceânico na América Central. Vamos lá. Vários foram os projetos imaginados no século XIX, entretanto foram efetivamente apresentados e discutidos. A princípio, o que mais chamou a atenção foi o canal a abrir por via do território da Nicarágua. Lá existe um extenso lago que se prestava passagem, tipo o canal do Panamá. Então, em 1846, os Estados Unidos, preferindo o Estreito do Panamá, ele já tinha negociado com a Nova Granada, eu já comentaram aqui anteriormente, garantindo perfeita neutralidade. Entretanto, a Grã-Bretanha vinha ocupando territórios na América Central. Por exemplo, Belize, que era ilhas sob o domínio da Grã-Bretanha, né? Então, as ilhas da Baía da Costa de Mosquitos, e os Estados Unidos resolveram também tratar com Nicarágua, contestando a Grã-Bretanha seu protetorado sobre o território de Mosquitos entre o Rio São João, San Juan del Norte, antigo Greytown, e o Rio Coco. Lord Palmerston, olha como são as coisas. Lord Palmerston agora vai começar a aparecer na literatura antiga como secretário de Estado, resistindo, né, ao secretário de Estado Clayton. Vamos lá. Lembrando, Lord Palmerston, Inglaterra, preferiu estender-se diretamente com o ministro inglês em Washington, Bower. Daí saiu o tratado Clayton-Bower, em que se comprometiam os dois concorrentes a não obter exclusivo controle no futuro canal, nem a fortificá-lo, mas auxiliá-los na sua construção. Não havia, pois, sido infringida a doutrina Monroe em 1823. Na verdade, o que ocorre é que a Colômbia ela não era um país com fortes decisões políticas, mas, porém, era chamada Gran Colômbia. Tinha muitas rusgas com não só com os espanhóis, mas também com povos da Europa que tinham conquistado parte daqueles arquipélago de ilhas, né? Então, o próprio canal da Nicarágua era um território que seria uma ameaça, assim, ameaça não, seria uma oportunidade para os Estados Unidos. Então, a princípio de execução foi a aventura francesa de 1861 até 1867, com a implantação de uma monarquia europeia no México, com Maximiliano da Áustria, né? Aí o povo teve que pegar em armas. A ideia era que Napoleão III
e recebia o nome de Grande Pensamento do Reinado. Os franceses expedicionários desempenharam a sua missão enquanto os Estados Unidos, com a Guerra Civil de Secessão, mal podiam se opor à ocupação, apesar de terem reconhecido o governo republicano de Juárez em 1859, isso bem lá na frente. E falando sobre a Guerra Civil no México, a ideia é que, assim, depois de vários protestos, um padre, né, um bispo lá, perdão, ele pegou em armas e acabou com aquele Sancho Panza Villa, eles conseguiram se opor a essa dominação estrangeira. Bom, em 1859, o governo republicano de Juárez, assim, após protestos por parte do Congresso, o secretário de Estado Silver, a quem devem os Estados Unidos a compra do Alasca em 1867, remeteu a nota em 16 de dezembro de 1865. Nós queremos agradecer a Simone Miranda, que está nos assistindo, bom dia, e a Lene Dantas. Está escrito aqui Lene, mas deve ser outro nome, com certeza. Bom dia. Depois de remeter essa nota em 1865 ao embaixador da França, pedindo que desistisse assim do o governo imperial, né, de intervenção armada no México para não comprometer as boas relações entre as duas nações que eram amigas. Então, na primavera, eles retiravam-se as últimas forças francesas e ali a doutrina Monroe não estava mais sendo violada, julgando-se assim protegidos pelos Estados Unidos contra pretensões europeias. Engraçado, os Estados Unidos, ele uma hora você percebe que tenta dominar os territórios do México e depois protege, né? Eles conseguem ter esses dois lados aí. Bom, o presidente Johnson, em sua última mensagem, que felizmente não encontrava apoio nem no Congresso, nem na nação, ele tomou conhecimento no ano seguinte dessas ideias que se expressara. Então, durante a presidência, o seu secretário de Estado, James Blaine, ao protestar contra a possibilidade de uma garantia coletiva do trânsito interoceânico, recebeu da Grã-Bretanha uma resposta que abalou. Na sua argumentação, havia ele esquecido a existência do Tratado Clayton-Bauer. Havia ele esquecido também de acreditar que esta decepção levou, né, a voltar a sua atenção para o auxílio moral que podiam prestar a doutrina, a atenção para a doutrina Monroe. Na verdade, os Estados Unidos aplicaram a doutrina Monroe para mostrar que o governo deles, tanto os governos de Benjamin Harrison, do próprio Monroe, eles estavam, de fato, exercendo uma política de boa vizinhança, de segurança. Então, a intervenção norte-americana, tanto na proteção da Venezuela, como na afirmação de sua hegemonia continental, ou seja, eles queriam se tornar hegemonicamente completos, né? E com essa nova doutrina, havia uma questão de limites entre a Guiana Britânica e a Venezuela, que ainda por muitos anos se arrastou, desde 1876, várias vezes tinha o governo de Washington oferecido sua mediação, quando em 1895 a Grã-Bretanha entabulou negociações em que interferiram os Estados Unidos. Foi por ocasião dessa questão de limites que foi tentado dar à doutrina Monroe a sua mais ampla ressignificação, ou circunstâncias, né, diversas. Bom, a longa nota de 7 de agosto de 1895, isso já no final do século, o secretário de Estado, agora Olney, remeteu a Lord Salisbury, procurou poder se dizer, criar um novo direito internacional. Que direito internacional seria esse? Seria o benefício que os Estados Unidos poderia assim evoluir, né, dentro da própria doutrina, que a Grã-Bretanha, então, mais forte em terra e no mar do que os Estados Unidos era,
inclusive vulnerável, né? No Canadá. Você tem a preocupação ali na Europa, e daí talvez a maior energia do governo do presidente Cleveland, Lord Salisbury, que era inglês, respondeu que a doutrina de Monroe não fazia parte do direito internacional. Era aceita pela Inglaterra desde 1823, mas como princípio, não de recolonização daquelas colônias da América. Bom, então você tem aqui um quadro onde uma potência estrangeira diz numa política que não queria intervir em nada, mas tomava para si o encargo de explicar isso de forma bem explícita, né? Então a doutrina Monroe, assim, ela é uma doutrina que foi muito discutida, que os americanos viam com bons olhos o conflito diplomático que existira, né, dos dois governos, tanto do Reino Unido chegando a um acordo em 1897 e também o arbitramento final em 1899. Já no último ano do século, deu o ganho de caldo à Grã-Bretanha e então a pretensão venezuelana se tinha estendido até a linha do rio. Deixa eu ver o nome do rio aqui. Rio Esequibo, que existe até hoje, né? Então, a guerra dos dois países acabaram aqui. Bom, em 1898, o que veio modificar a situação dos Estados Unidos no Mar das Antilhas foi seguida pela gestão diplomática muito ativa do secretário de Estado John Way, figura que eu não conhecia na literatura. Ele é de 1898, né, durante o qual os Estados Unidos entraram francamente na política mundial. Você tem, durante esse período, os Estados Unidos encontraram assim meios de entrar naquela época de participar das conferências de Haia, do México, na revolta dos boxers ingleses, na China, na questão venezuelana, mas foi também a época da emenda Platt, que eu não conhecia, eu tinha até anotado a diplomacia do dólar, que eu não sabia, e a do Platt. Bom, essa questão da emenda Platt foi imposta à época, foi imposta a Cuba, era do Big Stick, né? Do porrete, a questão dos Estados Unidos no reinado, no governo de Roosevelt. Para serem mais fiéis aos preceitos de Monroe, os Estados Unidos obtiveram a abrogação do Tratado Clayton-Bauer. Deixa de existir o direito de construir ali e policiar o futuro canal de Panamá, contanto que fosse aberto a todas as nações em condições de igualdade. Então não seria mais uma coisa personificada, não, individualizada, como é que eu posso colocar assim, a sucessão de um estado por um canal, né, que iria ser construído por uma nação como os Estados Unidos da América, e que iria servir somente aos anseios deles. Ou seja, o canal agora passa a ser, o canal do Panamá passa a ser utilizado não só pelos Estados Unidos, mas por todos os países do mundo. Então o tratado Rey-Herran com a Colômbia, agora a Colômbia não é mais a Gran Colômbia, já tinha sido independente, não tendo sido aceito pelo Congresso colombiano, foi fomentada uma revolução na zona do canal e reconhecido imediatamente o governo de Panamá. Aí foi por isso que a Colômbia perdeu aquele território e surgira agora o país Panamá, que não existia. O canal do Panamá era da Gran Colômbia. Bom, com isso a gente vai terminando aqui, concluindo que o denominado corolário de Roosevelt, a doutrina de Monroe, ele apareceu a propósito das dívidas contratadas pela República Dominicana também, e reclamadas pela França, pela Bélgica em 1904 e Itália. Roosevelt declarou agir com força policial internacional e, apesar da oposição do Senado, estabeleceu o controle dos Estados Unidos naquela alfândega dominicana.
o precedente rooseveltiano estava criado, as intervenções com objetivo financeiro e se multiplicaram na América Central, né? Bom, nós queremos agradecer a Nara Paz, que está nos assistindo, bom dia. Depois da dificuldade com o México, com as questões da República Dominicana e também com o Haiti em 1915, 1930 e agora com a Nicarágua em 1912 até 1929. Bom, os Estados Unidos eles obtiveram bases navais e direitos no futuro canal da Nicarágua. As presidências de Wilson Harding e Coolidge reduziram no Mar das Antilhas, reduziram o Mar das Antilhas à condição do Lago Americano, o Lago Norte. As Ilhas Virgens foram vencidas pela Dinamarca, aos Estados Unidos, por serem necessárias aí à defesa do Canal do Panamá, que foi inaugurado em 1914. E eu termino por aqui, dizendo a vocês que foi bom falar um pouco da doutrina Monroe, na visão de Carlos Delgado. Essas sucessivas ampliações dos princípios da doutrina Monroe determinaram uma certa desconfiança entre as nações da América, foram criticadas também nos Estados Unidos, em muitos setores da opinião pública. Foram, pode-se dizer, as duas guerras mundiais que levaram os governos de Washington a modificar suas atitudes em relação às repúblicas latinas, em razão de novas tendências e do importante papel que desempenharam na política internacional. Eu fico por aqui, até a próxima, um bom dia para todos.